Vender é maravilhoso quando você, de fato, entende como que funciona o processo das vendas. Meu nome é Tabata Bassos, eu sou mentora e empreendedora e eu entendi desde muito nova que quem sabe vender sempre tem dinheiro. Porque meu pai ele é empresário e desde que eu me conheço por gente, desde menininha, eu sempre via o meu pai com dinheiro. Ele sempre tinha dinheiro no bolso. E detalhe, né? Às vezes eu pedia dinheiro para ele, né, para comprar doce, comprar bala ali, e ele tirava um maço de dinheiro do bolso e me dava ali, né? Enfim, não tanto, né? Porque ele também não deixava o dinheiro solto na minha mão, ele me dava ali trocados, mas eu sempre via que ele tinha notas de 20, 50, 100 reais ali, e sempre ele tinha um maço de dinheiro no bolso. Então eu associava ali com quem vende, com quem empreende, com quem negocia, alguém que sempre tem dinheiro. Acredito que ele foi a minha maior inspiração para começar a vender, porque eu comecei a empreender no ramo de cosméticos, né? Comecei com Mary Kay, depois comecei com perfumes e atualmente eu estou no ramo de perfumaria e cosméticos e semijoias. E algo interessante que eu percebi, eu até quis trabalhar com um nicho diferente para comprovar de fato que quem sabe vender uma coisa sabe vender qualquer outra coisa, porque o processo de vendas ele consiste na mesma maneira. Existe um processo que faz com que o seu produto saia da tua mão e esteja na mão do seu cliente e ele pague um valor para você. Ele te passe o cartão ou te envie um Pix. Então, existe um processo para acontecer essa venda, tá? E esse processo, ele é um processo muito mais comprovado, de fato, até poderia dizer científico, porque ele é um processo que ele ocorre em todas as vendas, que consiste no cliente desejar comprar de você por alguma razão, né? Seja para satisfazer um desejo ou sanar uma dor, porque ele precisa daquele produto ou daquele serviço. Então, tratando de joias e cosméticos, eu diria que o cliente ele está comprando pelo fato de que ele quer comprar, né? Ele deseja aquele produto. Então, a gente precisa trabalhar muito no desejo, né? Na aspiração do teu cliente. Porque, assim, ele não precisa, né? Igual uma comida, né? Arroz e feijão. A gente tem uma necessidade básica. Mas ele precisa no sentido de... É um luxo, né? Ele quer passar um perfume, ele quer usar um produto bom no cabelo de qualidade, mas a gente tem que mostrar o porquê ele vai querer comprar de nós. Porque, na verdade, ele está comprando, né? Ele está comprando diversas lojas, né? Algumas pessoas também não têm tanto dinheiro ali, até porque a gente tem uma concorrência grande, né? Se a gente for parar para pensar assim, nível Brasil, o trabalhador que ele ganha em média R$ 1.500 ou R$ 2.000, realmente é um salário muito pequeno para ele pagar todas as despesas e ainda sobrar para ele poder gastar com essas coisas. Então, o que acontece? Você vai ter que mostrar que o seu produto é muito bom, porque a concorrência está grande, os clientes estão exigentes, né? O consumidor ele está cada vez mais exigente e por isso você precisa se aperfeiçoar cada vez mais em vendas, né? Mas a boa notícia é o seguinte: o consumidor ele está exigente, mas se você presta um bom atendimento e você vende algo de qualidade, você fideliza. Você vende muito porque o cliente ele vai te indicar e é muito mais barato vender para quem já é seu cliente, tá? Então, busque fidelizar sempre, mas principalmente busque entender como funciona o processo de vendas, tá? Ele parece complexo, mas na verdade ele é mais simples do que parece. Então, só para pensar, o teu cliente ele tem que desejar aquilo que você vende, ele tem que desejar comprar de você. Então, para pensar o que te faz desejar alguma coisa, uma bolsa, uma roupa, né? Por quê? Então, primeiro, a gente deseja aquilo que é bonito, né? A gente compra com os olhos. Então, nós precisamos ter uma rede social bonita, nós precisamos ter uma imagem bonita, uma imagem que vende, principalmente se a gente vende beleza. A gente precisa cuidar muito disso, porque a pessoa não vai querer comprar beleza com você se você tá sempre, sei lá, de qualquer jeito, cabelo feio, desarrumada, sem maquiagem. E quando eu falo arrumada, não estou falando você usar roupas caras de marca, não, mas é só você estar com uma roupa limpa, bem passada, alinhado, cabelo bonito. Eu sei que para quem é mãe é difícil, às vezes, estar com a imagem sempre impecável, mas foi algo que eu
priorizei sempre. E isso me fez aumentar muito o meu faturamento. Claro, o segundo ponto importante da venda, além da imagem, é você entender o seu cliente. Saber exatamente o que ele precisa. E as vezes que eu mais vendi e que mais deram certo com menos esforço, entenda. Você prefere falar com 100 pessoas para vender para 10? Ou você prefere falar com 10 pessoas e vender para 9? Pois é, eu acho que a segunda opção você vai preferir. Lógico que nem todo mundo vai comprar de você, né? Não vai ser 100% das pessoas que vão comprar, mas a sua taxa de conversão ela vai aumentando quanto mais você conhece o seu cliente. Então, qual que é o seu público-alvo hoje? O que as suas clientes, as pessoas que compram de você têm em comum? Porque hoje eu já consigo identificar uma cliente em potencial de longe, né? E eu sei que às vezes a cliente em potencial, aquela que tem dinheiro mesmo na conta, ela tem um poder aquisitivo para comprar, essa cliente, às vezes ela não tem tempo. Então a gente tem que facilitar a vida dela, a gente tem que levar para ela, né, seja as joias, seja os perfumes, a gente tem que facilitar a vida para fazer a venda, né? Agora tem também aquela cliente que tem tempo, mas às vezes ela não tem tanto dinheiro. Então aí ela vai vir até você mas talvez seja uma venda menor, então você tem que correr atrás da venda assim, você precisa provocar vendas, você tem que gerar desejo e além disso você tem que também entrar em contato com o cliente. Não dá para deixar ficar esperando, a não ser que você seja já uma loja consolidada no mercado, que já tem milhares de clientes, mas se você está começando a empreender ou se você vende menos de R$1.000 por mês, você precisa ir até o seu cliente. Você precisa provocar vendas, você precisa tomar iniciativa, porque é isso que vai te fazer vender mais, é isso que vai te fazer vender todos os meses. Você tem que estar conhecendo novas pessoas, você tem que entender o seu cliente, você tem que saber o que o seu cliente gosta, o que ele precisa para você fazer um atendimento personalizado, para você entrar em contato com a pessoa que já está interessada em comprar de você, porque vai ser muito mais fácil você converter isso em vendas. Então, para aquela cliente que você sabe que gosta de semi-joias, você vai entrar em contato com ela e você vai falar, fulana, sério, chegou umas peças lindas que são muito a sua cara, você precisa conhecer, vamos marcar um horário, eu levo até você, ou se você não pode vir, sei lá, a gente combina, né, eu te mando fotos, tá, dá muito certo também. Outra coisa, gente, eu fiz uma venda, inclusive na sexta-feira, para uma cliente que o filho dela estuda na sala do meu filho. Então, ela tem a vida bem corrida, perguntei que horas que ela ia estar em casa, ela é difícil de encontrar, então eu falei, viu, vamos se encontrar então ali na entrada do colégio? Ali rapidinho a gente se encontrou, deu certo, então às vezes a gente precisa encaixar na vida da cliente, tá? E às vezes facilita para você também porque te toma tempo, então hoje eu otimizo muito meu tempo porque tempo é vida, tempo vale mais do que dinheiro, então não fique perdendo tempo com pessoas que não estão interessadas em comprar de você. Tá? Conheça o teu valor e mostre para quem está interessado. Então, aquela cliente que você sabe que ama perfumes, você vai mostrar, você tem que mostrar, você não tem que tentar vender. Você tem que ter o produto para a pessoa sentir, para a pessoa experimentar, para ela ver que realmente é bom. Por isso, invista. Invista em produto, invista em estoque. E eu sei que às vezes é difícil, a gente não tem o dinheiro, porque eu já passei por perrengue financeiro. E eu sei que é muito difícil a gente querer investir no seu negócio. Até hoje, a gente tem aquela coisa, nossa, mas será que eu compro tudo isso? Mas acredite, quanto mais estoque você tiver, mais você vai vender, né? Então, se você quer sair hoje de uma situação de aperto financeiro, você vai ter que fazer diferente, você vai ter que vender mais, você vai ter que conhecer mais pessoas, você vai ter que investir no seu negócio, talvez tempo ou talvez dinheiro, né? Hoje, atualmente, as semijoias não conseguir nada, a gente não precisa investir nada, mas a gente tem que investir o tempo de mostrar para a pessoa, mostrar para as pessoas certas. Então, até ontem eu fiz a venda de um anel e olha só como eu vendi. Olha só, eu vou trazer esse exemplo para vocês irem pegando como que funciona o atendimento personalizado e como é muito mais fácil de vender. Então, eu estava com os anéis aparador de aliança bem fininho, bem pequenininho, porque tá saindo muito, é uma das coisas que mais tem procura, porque as mulheres, elas investem em aparador de aliança, porque um aparador de ouro, ele é muito caro, a aliança é caro, então elas investem. Então eu vendi vários aí nas últimas semanas e eu estava com um pequenininho que eu peguei para mostrar para uma outra cliente, então eu vi minha cunhada e eu sei que ela é pequenininha, então eu deduzi que coubesse no dedo dela e ela não tinha aparador ainda. Então eu falei, viu, eu tô com um aparador aqui, se você quer experimentar?
Aí eu peguei e mostrei, ela gostou e ela ficou. E eu fiz a venda, simples assim, fácil assim. Porque a venda, ela acontece às vezes em momentos de descontração. Porque se a tua vida hoje é corrida, pensa que a vida da sua cliente também é corrida. Então, às vezes, você tem que aproveitar oportunidades de lazer para estar vendendo. Eu sei que às vezes a gente não quer, né? Ah, não, eu estou no momento de lazer. Mas, gente, acontece. Quando eu comecei a vender, eu aproveitava muito esses momentos. E olha, já aconteceu de eu vender mais de R$ 500 em momentos de lazer. E às vezes eu nem precisava oferecer, mas como as pessoas sabiam que eu vendia, porque eu já estava postando nas redes sociais, eu já estava em movimento, elas mesmas acabavam me pedindo para comprar. Então não fique com vergonha de oferecer, tá? Uma coisa também que acontece muito, 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 é vir clientes através das redes sociais, porque a gente está ali postando conteúdo, mostrando fotos bonitas, desejo. Então sempre compartilhe os feedbacks, porque isso dá muito certo. E esse acompanhamento com o cliente também, então não perca o contato com o seu cliente. Entenda, quanto mais você se manter próxima, mais você vai vender, porque venda é conexão, venda é gerar desejo, venda é solucionar um problema, né? Às vezes, claro, a pessoa não tá precisando, mas ela às vezes precisa de um presente de última hora, ou às vezes ela precisa de uma peça em específica. Então você vai solucionar o problema dela. Às vezes, né, quando eu vendi a maquiagem, gente, quantas mulheres às vezes precisam de uma make em cima da hora, algo específico porque estão com um problema ali. Então, saiba usar isso a seu favor para você vender e fazer dinheiro, né? Perfumes, eu acho muito fácil de vender porque eles são pequenininhos, você leva na bolsa, um valor baixo, é uma venda rápida, tem um giro alto, mas para você ganhar vendendo produtos baratos, você precisa vender na quantidade. Quando você vende algo mais caro, você pode vender menos, né? Como é o caso das semijoias, né? Então tem consultora que vende ali R$ 1.000, faz 250, mas às vezes para você vender R$ 1.000 de peças, você acaba vendendo para, sei lá, 3, 4 clientes. Já os perfumes, você vai ter que atender muito mais gente para vender o mesmo valor. Então, você tem que entender, né? E fazer um planejamento de quantas pessoas você precisa atender naquele mês para ter aquele valor, para ter aquele lucro, para conseguir vender, tá? E acredite, tendo esse planejamento financeiro, não só de saber o quanto você precisa vender, mas também ter um planejamento de ações diárias que você precisa fazer todos os dias. Quantas clientes falar todos os dias? Quantos posts fazer? Sei lá, um post, então se comprometa. Às vezes você não consegue fazer nenhum, então ao invés de você postar 10 vezes por dia, posta uma vez, começa com story, depois vai criando postagem, vai fazendo disso um hábito. Tenha o hábito de sempre falar com novas pessoas, conhecer novas pessoas, trocar contatos, fazer com que a pessoa descubra seu nome, porque às vezes o seu cliente ele está em qualquer lugar, às vezes você pode sair no seu bairro, perto do local que você trabalha, fazer novos contatos, pegar o Instagram da pessoa, porque às vezes ela não vai comprar na hora, mas ela vai comprar depois, porque tudo que a gente planta, a gente colhe. Mais cedo ou mais tarde, então plante com excelência, que você vai colher com excelência também. E eu espero que vocês tenham gostado dessas estratégias de vendas que eu uso, que dão muito certo para mim. E lembre-se, se você quer intensificar, se você quer aumentar o seu salário, os seus ganhos, intensifique as suas ações, porque você sabe exatamente o que você precisa fazer, você só precisa fazer com intensidade e intencionalidade.